Bom, muito obrigado, meus amigos. Boa noite a todos. Já, aqueles que não tinham a oportunidade de falar. Pois olha, é um gosto estar aqui de novo convosco, em particular hoje porque se encerra o ciclo antes de férias, não é? E depois se retoma. Muito bem, então para vos dar, se calhar, algo que pensar nas férias, trouxe-vos este tema, que aqui está. Muitas vezes há pessoas que pensam que inteligência e livre-arbítrio são sinónimos. Não são. Há uma relação sequencial, tipo lei de causa e efeito. A causa é esta e o efeito é este. Isto é, quando nós escolhemos fazer algo, para escolher fazer algo é um ato inteligente, não é? Escolher fazer algo é optar entre A e B. Então, para optar entre A e B, isso é um ato inteligente. Portanto, podia sair A, como podia ser, mas não sai. Sai porque nós queremos fazer o A e não o B, ou o B e não o A. Então, quer dizer que a inteligência influencia o livre-arbítrio. Se assim é, para que o resultado final, que é o livre-arbítrio, tomemos as melhores opções, então nós temos que estudar a causa, a inteligência. Ora, é isto que nós nos propomos hoje, olhar para as várias naturezas que já se conhecem da inteligência, e vamos ver, são três, que hoje as ciências mais ou menos admitem, qual a sua ligação com a espiritualidade, e ver como cada uma delas, o que é que nós podemos fazer para, em cada uma das naturezas da inteligência que trabalham em conjunto, podermos daí, com a orientação espírita, a doutrina espírita, podermos tomar as melhores decisões para a nossa vida. Muito bem, vamos mais ou menos seguir este trajeto. Vamos começar por localizar a inteligência, onde é que ela aparece, dentro dos elementos gerais do universo. Destes vai ressaltar um deles, que é o princípio inteligente exatamente. Vamos olhar para o princípio inteligente e para as suas variações. Tem muitas mutações, desde o instinto até à inteligência. Vamos isolar a inteligência, que é aquilo que nos anima fundamentalmente a raça humana. Vamos olhar para as várias naturezas dela e depois, a partir daí, vamos então olhar, recordar em termos de livre-arbítrio o que é que o Livro dos Espíritos nos diz sobre isto. E por fim vamos então integrar tudo aquilo que vimos anteriormente, integrar no sentido de conduzir a nossa vida da melhor maneira possível, com uma orientação moral baseada na doutrina espírita. Muito bem, vamos começar exatamente então por perceber o que é esta inteligência e onde é que ela aparece, como é que ela aparece. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Podem distinguir-se assim: primeiro, seres inanimados, formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Muito bem, isto é o que nos diz o Livro dos Espíritos. O que acabamos de ouvir consta aqui do Livro dos Espíritos. Portanto, na realidade há três coisas que constituem todo o universo à nossa volta: a matéria, o princípio inteligente, que é independente da matéria, e para que sobre o princípio material haja a ação do princípio inteligente, ele necessita de ter um intermediário, uma espécie de uma ferramenta, de um meio, de um médium, se quiser, que é o chamado fluido universal, que tem depois várias variações. Tem o fluido animal, que anima o corpo
os animais que a gente vê, desde os que têm só o instinto, anima o corpo, e que nós vamos, quando encarnamos, nós também vamos buscar fluido vital para o corpo, e é aquilo que se transmite, por exemplo, no passe espírita, na casa espírita. Mas, acima disso, depois, este próprio fluido universal ainda pode produzir, para determinadas espécies, na escala do progresso, pode produzir o fluido inteligente, que é o que nós temos. Portanto, o homem tem estes três, os animais têm o princípio material e têm um fluido vital com um pedacinho de princípio inteligente, já vamos ver nos estádios mais baixos, chamado instinto, enquanto que os inorgânicos, as pedras, o ar, têm apenas o princípio material. Depois, a progressão, é claro que nós todos saímos daqui e fomos evoluindo por aqui. Ao contrário é que não é? Mas, portanto, todos nós já estadiamos aqui, subimos para ali e agora estamos ali. E estes vão num dia poder lá chegar, assim é. Isto, Deus fez as coisas, está sempre a criar, mas a todos dá as mesmas possibilidades. Portanto, e à medida que nós vamos, o princípio inteligente se vai desenvolvendo, somos capazes de animar corpos mais sofisticados, que fazem, por exemplo, isto, que falam, que pensam, enquanto outros ainda não, ok? Portanto, temos aqui o princípio inteligente, ok? É um dos elementos universais, portanto, princípio inteligente, princípio material e Deus acima disto tudo. Com depois estas variações que são necessárias para que a inteligência se transmita ao princípio material. Portanto, o princípio inteligente, nós começamos por encontrar nos estados mais baixos, por exemplo, o instinto. Se repararem, o salmão é um exemplo. O salmão é um peixe que nasce no rio. Depois de nascer, desce o rio e vai fazer a vida dele no mar. Quando chega a altura de procriar, ele vai subir exatamente o rio onde ele nasceu e vai desovar exatamente no sítio onde ele nasceu. E depois vai-se embora e morre. E todos fazem a mesma coisa. E fazem-no de tal maneira, parece tão bem programado, que já experimentaram pegar no salmão que vem a subir o rio, a saltar e tal, para ir ao sítio onde nasceu, pegaram nele e puseram num afluente deste rio. O que é que ele fez? Reteve a desova, baixou o afluente até chegar ao rio principal e subiu outra vez até ao ponto. Já foram feitas várias experiências e todos responderam da mesma maneira. De onde é que vem isto? Todos vêm programados assim. É o chamado instinto. Todos fazem da mesma forma. Nós também ainda, no nosso princípio inteligente, temos algumas réstias desse instinto. Às vezes dizemos, reagir por instinto. É uma forma automática de reagir. Okay? Característica dos animais. Quase todos os animais têm isto. Isto é mais ou menos como comparando numa escala musical, todos os salmões dão o dó, a primeira. Os gafanhotos darão o ré. Todos reagem de uma maneira simples e automática. Mas é um ato inteligente. Posto o material, chega à altura de desovar e ele vai para o sítio. É como se fosse um GPS maravilhoso. E não está no sítio, ele dá a volta e volta. E faz sempre assim. Ok? Portanto, tocam todos a mesma tecla. Ora bem, mas no homem isto é mais sofisticado. Cá estão já as três naturezas que hoje se conhecem, a inteligência, o QI, o chamado QI, que é a inteligência racional, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Mas no homem, com a mesma história, nós tocamos a escala toda. Enquanto o salmão toca sempre o dó, o gafanhoto toca sempre o ré e não sai dali, nós, perante o mesmo problema, já todos nós chegamos à conclusão que há uns anos atrás decidi de uma maneira, mas hoje decido sobre o mesmo problema, decido de outra. Então, eu consigo tocar a escala toda. Mas, até consigo fazer música, né? Nós fazemos concertos e não sei o que mais. Estão a ver? A sofisticação tem a ver exatamente com as escolhas. Quanto maior for o leque de escolhas que uma entidade tem, então maior inteligência tem.
porque é ela quem determina as escolhas que faz. Estão a ver? Muito bem. Ora bem, posto isto, vamos agora tentar localizar esta escala musical dentro do homem. Como é que aparece isto no homem? De novo, vamos nos socorrer da doutrina espírita, vamos nos socorrer da pergunta 135, no capítulo 2, em que há uma metáfora nesta pergunta, em que os espíritos pegam numa metáfora que é comparar um fruto ao corpo. Aí vamos escolher, por exemplo, a maçã. Portanto, a maçã, se nós partirmos a maçã, temos a maçã tem uma casca aqui à volta, esta pele verde que ali está naquele fruto seria a nossa pele. Se a gente partir, ela tem uma parte branca e depois uma ou duas sementezinhas, não é? Esta parte branca será a carne, ok? E a sementinha será o espírito. Nós também vemos isto, e podem ver isto com bastante detalhe, nesta obrazinha, o que é o Espiritismo, no capítulo 2, entre a pergunta 7 e 14, em particular na diferença entre alma e espírito. Muitas vezes falamos indistintamente, alma e espírito são a mesma coisa. Para a maior parte das aplicações que a gente anda a falar dia a dia, é igual, mas não é a mesma coisa. Já vos vou demonstrar, e está escrito aqui. Está lá, na pergunta 14 está lá, exatamente escrita esta diferença. Ora bem, então, estamos na nossa metáfora, portanto, o corpo seria tudo isto que está, a pele, e esta parte branca seria o corpo, e ali a sementinha seria o espírito. Cá está a sementinha. Ora bem, o espírito, e agora aqui vamos localizar o espírito. A inteligência, se há de estar em algum lado, tem que estar no espírito, não está no corpo, ok? Quando muito no corpo passa o fluido vital, que recebe ordens da inteligência para fazer qualquer coisa, mexer este dedo assim, mas a inteligência não está aqui, está cá dentro, está no espírito, está naquilo que permanece. Se alguma coisa nós levamos após a morte, é os nossos conhecimentos e as nossas inclinações, nossas tendências. Isso trazemos é a mesma coisa. Isso vem no espírito. Muito bem. Cá está, de novo, no espírito. Nós todos sabemos do livro dos Espíritos e de várias outras obras. Ele é constituído, cá temos a casca, tem também a casca do fruto da maçã, a semente, tem também uma capa, não é? Chamada episperma. Digamos que é o perispírito que envolve o espírito. E tem os chakras, os 7 chakras que aqui estão. Se nós seccionarmos, se vocês partirem a semente da maçã, vão de novo encontrar uma coisa deste género. Cá está outra vez a capinha aqui à volta, uma parte branca e de novo um embrião lá no meio. Ora bem, isto que aqui está dentro, se a capa em si é o perispírito, o que está cá dentro, esta parte branca e o embrião, é a alma. Vocês encontram isto na pergunta 14, a pergunta 14 do que é o livro dos Espíritos. Ok? Portanto, ora bem, então a alma, porque reparem, o perispírito, também nós sabemos que o perispírito é semimaterial. Isto é uma espécie de uma luva que envolve a alma, mas que é adequada ao planeta onde vai reencarnar. O perispírito dos terrestres é diferente de outros planetas mais ou menos densos, com as suas atmosferas mais ou menos densas, onde se possa cumprir encarnações. Até que os espíritos mais evoluídos em planetas divinos, em que a matéria já não tem influência nenhuma, nem perispírito têm, já só têm alma. Ok? Pronto. Muito bem. Então temos a alma é a parte essencial. Ora bem, essa alma, o que é que ela tem? Bom, isto agora, nós vemos, por exemplo, o nosso computador. O nosso computador, este computador, está aqui agora a correr esta palestra, mas tem cá muitas palestras. Portanto, então, nós temos que ter a nossa memória, é como se fosse aqui o disco rígido do computador. Não é? Onde estão as nossas memórias? Memória consciente, memória inconsciente. Está no disco rígido. Mas tal como o computador, embora tenha aqui 1000 e tal palestras, se calhar, neste momento ele só está dedicado a uma única. O resto está ali, estão guardadas, mas estão esquecidas. Então, nós temos muitas memórias, mas neste momento estamos concentrados nisto aqui. Mas em acabando isto, nós recordamos de outras. A mesma coisa. O computador também tem um processador que trabalha só aquela informação. Neste caso, está só a trabalhar esta palestra. Muito bem. Portanto, esta seria a memória consciente. Tudo o resto, os nossos outros problemas, o que está fora aqui agora do centro, está cá, mas neste momento está inconsciente. E tudo aquilo que a gente não sabe. Que seria o que aqui está, portanto, aqui dentro, nesta parte
nesta parte branquinha. Ora bem, a memória consciente, há alguma literatura espírita que compara isto a um campo de futebol. As memórias. Diz assim, imaginemos que o conjunto das memórias que nós temos, de todas as nossas vidas, de todas as encarnações, é um campo de futebol. A consciente, aquilo que nos lembramos desta vida, é como se fosse um alfinete metido no centro do campo de futebol. Estão a ver? A gente só consegue ver aquilo em cada momento. Mas está lá tudo. Está no nosso repositório, das nossas vidas anteriores, etc. Portanto, é mais ou menos para terem ideia da razão entre a memória consciente e inconsciente. Ora bem, mas para processar todas estas memórias, tal como o computador, tem também um processador. O processador é exatamente a inteligência. É à ordem da nossa inteligência que eu vou buscar as memórias e vou processá-las. Agora quero processar esta e pensar sobre ela. E vou processar. Estão a ver? Ok? Muito bem. Então, a inteligência é o embriãozinho da semente. Muito bem. Está localizado dentro do corpo humano, na alma, está localizada a inteligência. Ora bem, esta inteligência, especialmente desde o início do século XX para cá, já foram estudando isto, os cientistas já foram estudando isto, e hoje em dia pode haver várias classificações, mas a mais comum que se encontra é encontrar em três naturezas, chamada intelectual, emocional e espiritual. A primeira a ser descoberta, foi descoberta em 1905, é a chamada inteligência intelectual ou racional, que deu origem aos ditos QIs. Foram estes dois senhores, o Dr. Alfredo Binet e o Dr. Theodore Simon, que eles aperceberam-se que nós reagíamos de forma diferente, pegavam em diferentes pessoas e punham-lhes um problema. E havia uns que resolviam aquilo de uma maneira mais rápida do que outras. Resolviam, portanto, mas uns parece que pensavam melhor, racionavam melhor sobre um determinado problema. E conseguiram, inclusivamente, fazer uma escala, que hoje em dia é o que está por detrás daqueles exames psicotécnicos que muita gente faz para carreiras. Eu fiz para a carreira militar, mas os testes de papel e lápis dão um X tempo, dão uma série de problemas e a gente tenta resolver, umas coisas a rodar para um lado e outras coisas a rodar para o outro. E são os ditos testes de inteligência intelectual para determinar os QIs. Essa inteligência, o que é? Elabora conceitos, resolve problemas objetivos, produz ciência. Portanto, é uma inteligência vocacionada para a resolução de problemas práticos. É, por exemplo, com essa inteligência que se resolve este problema. Eu agora vou solicitar-vos. O problema que aqui temos aqui uma espécie de nenúfar, uma planta chamada Vitória Régia, que nós sabemos, ela está a ocupar um lago. Nós sabemos que, ao 10º dia, ela ocupa metade do lago. A pergunta que eu agora faria é: em que dia vai ela ocupar todo o lago, sabendo que ela cresce, ela dobra a sua superfície em cada 24 horas? Portanto, aos 10 dias, ela já ocupa metade. Sabemos que ela, em cada 24 horas, ela dobra. Se ela, por exemplo, no primeiro dia tinha um metro de diâmetro, no segundo dia tinha 2, no terceiro dia já tinha 4. Então, em que dia é que ela vai estar nesta posição? Aos 11. Não é? Se ela dobra, se aos 10 dias ela ocupava metade, em 24 horas ela vai dobrar. Então, vai encher, vai dar 11 dias. Há gente que pensa que às vezes é 15, ou dizem que é 20. Pronto, mas estão a ver, é esta a inteligência racional, a natureza da inteligência racional é isto. Mas o Miguel usou uma outra inteligência, não menos importante, ok? Embora pareça que, ele não acertou. Não. Calma, já vamos ver que inteligência é que ele utilizou, e mais, é essa que tanto nos dá para criar muitas coisas como fazer grandes desastres, que é chamada emocional, que dedica-se a resolver problemas imediatamente, satisfazer soluções, está mais ligada às emoções, resolver o assunto, arranjar uma solução. Vamos ver. Esta é a natureza racional da inteligência. Bom, mas entretanto, isto foi decorrendo o século XX, e
houve vários cientistas que começaram-se a perceber que a inteligência não era, quer dizer, não era só isto, não era só fazer contas e acertar ali nos dias da coisa, porque notava-se que, às vezes, as pessoas descontrolavam-se. E até sabiam a resposta que era racionalmente certa, mas passavam os carretos, nós costumamos dizer, passaste os carretos, pronto, e fizeste a asneira. Mas sabia como é que era. Estavam dito, não faças assim, deves fazer assado, mas perante uma emoção descontrolada, a gente faz a asneira. Então espera, então deve haver aqui uma outra natureza da inteligência que é preciso também dominar. E então começaram a estudar a base do cérebro. E chegaram à conclusão que esta caixa havia de ter aquela massa toda, não se dedicava só para acertar no número 11 de quando o nenúfar ocupa o raio do lago. Isto deve dar para uma coisa, e tinha que se encontrar resposta para os descontrolos das decisões tomadas emocionalmente. E há inclusivamente um senhor português, esse senhor Egas Muniz, o Dr. Egas Muniz, que ele tratava de indivíduos com esquizofrenia violenta, portanto, no início do século passado, e ele descobriu, recebeu um prémio por causa disso, descobriu uma operação chamada leucotomia ou lobotomia frontal. Ele descobriu que se cortasse aqui na base do cérebro, mais ou menos onde está a epífise, a glândula pineal, por assim, se cortasse, seccionasse ali as ligações entre os dois hemisférios, aqueles esquizofrénicos violentos resolviam o problema. Só que resolvia de uma forma drástica. As pessoas ficavam muito apáticas. Está bem, já não se violentavam, mas depois ficavam muito apáticas. E ainda hoje há processos a correr no tribunal, a família dele ainda tem que responder por coisas dessas. Mas pronto, a ciência é assim. Então, chegou-se à conclusão que, afinal, ali na base do cérebro residiam as emoções. Bom, e há um senhor, esse senhor, o Dr. Michael Passenger, canadiano, quando apareceram as TACs, hoje já temos as ressonâncias magnéticas, já temos umas coisas mais evoluídas, mas aqui há uns anos, aí na década de 70, 80, as primeiras coisas eram as TACs, né? Era mesmo os tubos da ressonância magnética, mas era uma coisa ainda mais simples, as tomografias axiais computadorizadas. E ele resolveu pegar num capacete, era exatamente este capacete, meter-lhe ali uns elétrodos e pediu a pessoas que se sujeitaram à experiência, punham aquele capacete na cabeça, metiam-se lá naquele tubo da TAC e ele pedia que eles se sentissem tristes, se sentissem alegres, orassem, portanto, fizessem alterações de humor e de emoções. E ele começou a verificar que correspondia o que ele depois verificava lá nos ecrãs, onde passava o sangue e tal, ele começou a verificar que, consoante a pessoa estava alegre, iluminava uma parte do ecrã, estava triste, iluminava a outra, então ele começou a descobrir que, afinal, as emoções ocupavam ali um espaço no cérebro também. Bom, e este senhor, o professor Daniel Goleman, um neurocientista americano, olhou para isto e foi ler, vocês já devem ter ouvido falar desta revista, uma revista Forbes, que é uma revista que põe em escala quem são os mais ricos e os mais inteligentes, e isto e aquilo, e num determinado mês do ano de 90, ele repara que publicou nesta revista uma escala em que chegou a uma conclusão engraçada, que as pessoas que tentavam medir o QI, da inteligência racional que nós vimos, aquela que resolve problemas lógicos, que tem 156 graus, com aqueles examezinhos todos psicotécnicos, e ele verificou isto, muito engraçado, era que as pessoas que ocupavam o início da lista, estavam em primeiro lugar, não eram as que tinham o maior QI, o número mais elevado de QI, mas eram aquelas que aliavam um QI razoável a uma facilidade de relacionamento. Nós sabemos isto hoje, a gente olha para os nossos cientistas, a gente diz, os cientistas loucos, estudam, não falam com ninguém, pronto, quer dizer, eles daquilo sabem, mas depois não têm grande sucesso social, porque estão isolados e tal. Portanto, quem são as pessoas que têm maior sucesso? São aquelas que conseguem ter uma inteligência, um QI razoável, mas não necessariamente maior, mas associar depois a uma capacidade de relacionamento. Essas pessoas têm mais sucesso. E ele achou que então isso era uma outra natureza da inteligência, que ele chamou inteligência emocional. E escreveu um livro que vos aconselho, podem encontrar na internet este livro, baixá-lo da internet, muito giro, está escrito em português, muito giro, em que ele de facto verificou que
nós até podemos saber tudo racionalmente, etc. Mas quando nos passamos dos carretos, a gente faz a asneira. É como se não soubéssemos. Portanto, então há este controle da inteligência. E o que é que era isso? Num filmezinho a gente mais ou menos percebe. O que é a inteligência emocional? Conhecerão este filósofo da antiguidade, que já nesse tempo ele definia esta inteligência. Esta é uma das melhores definições da inteligência emocional. Nós zangarmos com os outros, vamos sempre zangar. Agora, com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da forma mais certa, já todos sabemos que não é fácil. Mas é isto. A inteligência emocional é isto. E é conseguir relacionar-se com os outros. Por isso, quando o Miguel há pouco respondia, aparentemente, parece que respondeu errado. Não, ele estava a utilizar, errado racionalmente, intelectualmente, pela conta, pela lógica, mas não, acertado aqui. Eu criei-vos uma situação de embaraço ao pedir-vos uma resposta. E a pessoa começou, mas eu agora não sei. Mas ele venceu aquilo. Ele vai à frente e estabelece esta capacidade interpessoal de relacionamento e passa aquele momento de embaraço, utilizando exatamente esta inteligência. Mas claro, esta inteligência pode, como a gente verificou, racionalmente a resposta não estava correta, mas resolveu um outro problema que às vezes não é menos importante. Estão a ver? Portanto, nós temos que trabalhar esta parte. Muito bem, mas isto, se bem que já tínhamos estas duas inteligências, mais para a frente, aí por volta já dos finais do século passado, este senhor, Villanu Ramachandran, de origem indiana, ele também é um neurocientista a trabalhar nos Estados Unidos, ele pega de novo naquele estudo do Persinger, do canadiano, no TAC, e nesta altura já tinha aparecido, passados uns anos apareciam ressonâncias magnéticas que dá para ver-se melhor por onde passa o sangue, etc. E resolveu repetir o exame, agora já sem o capacete, porque com a ressonância magnética é mais sensível, já dá para se repetir sem ser necessário aqueles elétrodos. E ele repetiu isto solicitando, porque ele achava que, está bem, as pessoas alegres e dizem que o sangue vai para um lado, vai pelo outro e tal, não sei o que mais, mas ele apercebia-se que nós temos uma capacidade, que é integrar as coisas todas, não é? Nós estudamos às vezes o problema partindo em pedaços, mas depois temos que juntar aquilo tudo e tomar uma decisão. Portanto, e ele queria perceber, mas onde é que reside isto e se isto dá origem a uma natureza também da inteligência. Então o que é que ele fez? Repetiu a mesma história, mas agora pediu às pessoas que se metessem lá no tubo e agora pensassem no universo, no todo, aqueles que acreditassem em Deus, tivessem uma religião que pensassem em Deus como o integrador de tudo, Alá, enfim. E o que é que ele chegou à conclusão? Quando ele pedia às pessoas lá dentro do tubo para pensarem em Deus, ele verificava sempre ali, naquele pontinho, que nós sabemos hoje, está a glândula pineal, que tem a ver com a mediunidade,
havia sempre uma fosforescência de 40 Hz registável nas máquinas. Notava-se, a pessoa pensava em Deus, pensava no universo, pensava no todo, em vez de ser nas partes, pensava no todo, e aparecia sempre isto, uma fosforescência. E ele tem a coragem de chamar a isto ponto de Deus, cientista como era, ponto de Deus. E nós sabemos que esse ponto de Deus, se forem quer ao livro dos médios, quer a este livro em particular, nos domínios da mediunidade, vocês encontram este pontinho de Deus, é onde está a glândula pineal ou epífise, que é aquela que nos permite aceder ao todo, aceder às outras dimensões, por aí adiante. E ele publica este artigo nesta revista, que é uma revista que ainda hoje se publica, onde os cientistas publicam os seus trabalhos mais importantes. E ele teve a coragem de publicar este trabalho chamando o ponto de Deus, descobriu o ponto de Deus, um cientista a falar destas coisas assim. Bem, há uma senhora, esta senhora, a doutora Dana Zohar, que nem era espírita, nem tinha uma religião declarada, era apenas física quântica. E a física quântica, sabeis que a física quântica dedica-se a estudar os componentes mais pequenos da matéria, abaixo do átomo. E as partículas que se conhecem hoje abaixo do átomo, que já são 18 partículas, desde havia o eletrão, depois mais o próton e o neutrão, mas depois descobriu-se que o próton e o neutrão afinal tinham lá quarks dentro e eram ligados entre si por partículas de força. Depois descobriram-se aqui os leptões, onde estão os neutrinos, etc. A partícula de Deus, o bosão de Higgs. Portanto, hoje já vamos em 18. Mas todas estas partículas têm uma característica muito engraçada, é que estão em todas as posições possíveis, como é o caso desta partícula aqui, ela está nesta posição, mas se eu agora a fizer passar aqui por exemplo, aqui por um vidrinho, reparem, ela está só isto é um fotão, isto é esta partícula que aqui está. Agora reparem, eu vou fazê-la passar por ali, olha em quantos pontos ela está ao mesmo tempo? Vejam, não está só num, afinal está em vários. Todas estas partículas têm esta característica, isto é, se nós não as detectarmos, elas ocupam todas as posições possíveis. Ora bem, então, isto só é possível se nós admitirmos que há várias dimensões, porque nestas dimensões, está aqui, nesta dimensão ela só é assim, mas se eu agora a conseguir partir, ela fica em várias. Portanto, e a física quântica já descobriu que, afinal, a nossa dimensão, aqui, no nosso mundinho físico, já há 11 dimensões. E também já descobriu que há universos paralelos. E isto tem muito que ver com o espiritismo, com a mediunidade. Onde é que estão os que se dizem mortos? Que nós não os vemos e eles nos veem a nós. Tem que estar noutra dimensão ao lado. Muito bem. A senhora foi estudando isso. Entretanto, há este físico, Brian Greene, tem um livro muito interessante que é O Universo Elegante, que vos aconselho também a ler, mas podem ver até em filme, no YouTube encontram isto, e que se dedica a esta nova teoria de supercorpos, ou teoria E. Mais ou menos, essa teoria diz-nos isto. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. Flying around the outside were the electrons, and inside were protons and neutrons, which were made up of quarks. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. It's nothing really mystical. It's a really tiny string. It either closes into its little circle or it has endpoints, but it's just a little string. Tiny bits of energy vibrating like the strings on a cello. A cosmic symphony at the heart of all reality. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. We really may live in a universe with more dimensions than meet the eye. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice, in a much larger loaf that physicists sometimes call the bulk. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes, that are right next to ours, in effect, parallel universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now,
all of these other universes would exist within the extra dimensions of M-theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If you have a brain living in a higher dimensional space and your particles, your atoms, cannot get off the brain, it's like trying to reach out, but you can't touch anything. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. If there happens to be intelligent life on one of the membranes, then this intelligent life might be very close to us. So theoretically, and purely theoretically, we might be able to communicate with this intelligent life by exchanging strong gravity wave sources. So who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian, what Jerry Wolfalaba Jabba Simpsons? Ora bem, para nós espíritas soa-vos a isto? O que a ciência começa a dizer que, sim, existem dimensões, nós não as vemos, às vezes estão aqui ao nosso lado, e nós sabemos que temos efeitos porque há seres inteligentes que comunicam connosco através da mediunidade humana ou através de instrumentos eletrónicos. A ciência está lá a chegar. Está a dizer que há de ser através da gravidade, uma daquelas forças associadas a esta do fotão, que também vai entre várias dimensões. Ok? Aqui está, como a ciência hoje, estamos a ver a ciência limite, estamos a ver a física quântica. Ora bem, então isto reside, tal como nós estávamos a ver, reside afinal cá dentro, naquele pontinho de Deus, esta capacidade de nós nos ligarmos, nós já vimos na mediunidade que é a glândula pineal que desempenha o papel maior. Então esta senhora resolveu escrever este livro, também está em português, vocês podem encontrar na internet, O Ser Quântico, e descobre a terceira e última natureza que se conhece até hoje, que é a inteligência espiritual. O que é isso? Inteligência espiritual é: primeiro, ter consciência de que a vida é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. Segundo, procurar o sentido para a vida e a razão para a vivência. Quinto, ter consciência da temporalidade da existência. Sexto, descobrir esperança na desolação, conforto na tribulação, coragem nas perdas, sabedoria no caos. A espiritualidade regada com a serenidade traz a paz social, estimula o amor, enriquece o prazer, mas controlada pelo radicalismo e o autoritarismo, produz a discórdia, promove o ódio, gera angústia. A vida humana é uma história em que não se aceita um ponto final, apenas o uso da vírgula. O eu não aceita o fim da existência, o caos último, o nada em si, o seu próprio extermínio. Ele só se consola se acreditar na continuidade da vida. O fenômeno do fim da existência e as indagações do espírito humano, por desvendar essa origem, reforçam a tese de que procurar Deus não é sinal de... Portanto, esta natureza última da inteligência é uma natureza integradora que liga a Deus, liga às outras dimensões. Por exemplo, para o suicida, se ele tiver um elevado grau de inteligência espiritual, ele não se deixa matar. Porquê? Porque ele já sabe que racionalmente não deve fazer, mas ele pode achar que as ciências lhe dizem que acabando, como é a ciência materialista, acabando o corpo, acabou-se a vida, acabou tudo. E emocionalmente ele não pode andar com dúvida, e emocionalmente um dia está mesmo desesperado todo, passou-se dos carretos completamente e vai para cometer o suicídio. Mas se ele souber que a vida continua, e de onde é que nos é dado isto? Isto é-nos dado exatamente pela inteligência espiritual, pelo acesso a outras dimensões, pela ligação com outros nos vêm dizer, etc. O porquê da vida. Se ele conseguir meditar isto, ele poupa-se a um crime contra ele próprio. Estão a ver, portanto, a natureza integradora
da vida, é a natureza integradora da inteligência. Muito bem, são estas as três naturezas da inteligência. Agora, como é que as fazemos funcionar com o livre-arbítrio? Vamos recordar, no livro dos Espíritos, é falado lá uma série de perguntas sobre o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos? Já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Também há depois uma série de perguntas, só recordo aqui duas. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Aquele cuja inteligência é perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que em outra existência tenha sido fútil e orgulhoso, ou possa ter utilizado mal as suas faculdades. Esse espírito poderá renascer no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mau rico no de um mendigo. Mas o espírito sofre por efeito desse constrangimento. Portanto, nós todos temos o livre-arbítrio. Pode haver algumas aberrações, mas isso é por atos que já vieram de trás, mas todos à partida temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio esse que é o resultado, é o efeito do exercício da inteligência. Então, se assim é, como é que a inteligência e estas três capacidades que nós vimos, como é que elas podem ajudar-nos a nós exercermos melhor as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio? O que é que nos diz o Livro dos Espíritos? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Realmente, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos? Que é o progresso intelectual mais ligado à inteligência racional, é o primeiro a desenvolver-se. Só depois, quando a gente começa a educar as emoções, começa a ter acesso ao todo, a ligar tudo, é que começa a nascer, portanto, bem a noção do bem e do mal, o exercício do livre-arbítrio, o aumento da responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, maior é a responsabilidade em cometer uma falta, mas tudo isto, até que se converta em progresso moral, leva o seu tempo. Dou-vos um exemplo. Bomba atómica. A bomba atómica é um avanço extraordinário da ciência na Segunda Guerra Mundial, mas começou por ser usada para destruir. Hoje já se tem noção, isto não deve ser usado, mas serve para outras coisas, serve para dar eletricidade, por exemplo. Okay? Leva o seu tempo, mas começa sempre pelo progresso intelectual. Ora bem, então, com o uso das três inteligências, como é que nós podemos tentar encurtar esses caminhos? Ora bem, nós nunca vimos, já nunca estamos aqui, quer dizer, com encarnações nós trazemos sempre algum conhecimento. Portanto, nós podemos curto-circuitar isto. Nós, quando renascemos, já vimos com alguma capacidade, alguma inteligência anterior e alguma capacidade de livre-arbítrio. Então, se nós utilizarmos, suportados, por exemplo, com a doutrina espírita ou outras orientações espirituais que já nos dizem o que é bem, o que é mal, o que fazer, etc. Portanto, se utilizarmos a inteligência espiritual, nós melhoramos a nossa responsabilidade e melhoramos também o nosso coeficiente intelectual. E então estamos em condições de mais rapidamente fecharmos este circuito e, através do uso da inteligência, de novo, o nosso raciocínio, a inteligência intelectual, nós estamos em condições de dominar melhor as nossas emoções, conhecendo o bem e o mal, para exercer melhor o nosso livre-arbítrio.
Portanto, é como curto-circuito. À medida que nós vamos evoluindo, esta parte, nós vimos já programados, nós sabemos, cá dentro a gente sabe se está a fazer bem ou se está a fazer mal. Nós temos uma coisa cá dentro. Todos vimos com isto. É claro, o animal faz sempre a mesma coisa, não tem essa capacidade. Mas nós, os que já tocamos a escala toda, nós sempre, podemos nunca ter passado por aquilo, mas perante uma determinada coisa, a gente tem cá uma vozinha que nos diz, e quando não sabemos, podemos ir recorrer a outras orientações. Muito bem. Portanto, fazer isto significa interferir naquela inteligência que o Miguel há bocadinho usou, e que é fundamentalmente, se nós conseguirmos controlar as emoções, nós conseguimos, não vou fazer isto porque me vou desequilibrar, ok? Portanto, e posto isto, nós estaremos em condições de, usando estas três inteligências e tendo muito cuidado especial com a inteligência emocional, que nos leva a querer fazer uma determinada coisa e a gente reagir à primeira emoção, à primeira pensamento, nós podemos rapidamente fazer isto que, por exemplo, vem na Vida Feliz, que diz: ouve com o sentimento e age com a razão, doseando bem a participação de cada um. Ok? É o uso desta inteligência. Das três, eu dir-vos-ia que a inteligência emocional é aquela que todos nós devemos ter muito cuidado, porque pode fazer grandes coisas ou grandes desastres. Dou-vos um exemplo. A gente sabe que, racionalmente, está aprovado pela ciência, está aprovado pela lei, não se deve conduzir um carro debaixo da influência de álcool. Mais recentemente, definido, mais do que 0,5 gramas por litro, miligramas por litro de álcool, não. Mas a pessoa está numa festa e ela me diz: bebe mais um copo, pai, e tal. E a inteligência emocional, para querer agradar ao outro, está bem, pronto, tem a permissão, está bem, mais um copo também não vai fazer nada. E depois ele sabia que não podia, não devia. Ele sabia que aquilo era mal feito, mas para agradar ao outro, que até parece que é uma coisa boa, ele vai beber e depois vai ter um acidente e vai se matar. Estão a ver como a inteligência emocional nos desequilibra e a gente sabe tudo. Ok? É esta a inteligência que nós devemos ter o cuidado maior de agir. Meus amigos, cá estão os livros que eu utilizei e que fui falando ao longo do tempo. Estes são aqui os sítios de internet que eu utilizei também. Eu estou a gravar isto como habitualmente e vou publicar neste canal de YouTube. Aqui tem o meu e-mail se quiserem ter alguma dúvida por e-mail comigo. E no tempo que sobra, estaria à vossa disposição para alguma pergunta, algum ponto menos esclarecido desta palestra ou outro que queiram que eu trate. Obrigado pela vossa atenção. Vamos recolher ao nosso íntimo, recolher ao nosso ponto de Deus, que ouvimos falar hoje, dele, mais uma vez, a esse ponto onde nós temos acesso à inteligência espiritual, a orientações que nos vêm de níveis superiores da espiritualidade e que residem em todos nós. Fisicamente, ficamos a saber que reside no cérebro, na base do cérebro, na glândula pineal. Concentremos, pois, nesse ponto. E peço-vos para nos concentrarmos neste ponto para podermos estabelecer uma melhor ligação com outras dimensões no nosso universo, físicas ou não, onde estão irmãos nossos também, e tentar, desse conjunto de irmãos, pedir que nos assistam neste momento irmãos com mais conhecimento, não só intelectual, mas fundamentalmente moral. E neste pedido, façamos-lo da forma como o referencial, o melhor referencial moral que até agora a doutrina espírita reconhece como tendo passado por este mundo físico da Terra, Jesus nos ensinou. Isto é, louvando, agradecendo e pedindo. Então assim, e porque nos encontramos todos no ponto de Deus,
vamos louvar o Criador, Deus, por esta obra maravilhosa. Esta obra que é uma verdadeira escola da vida. É uma possibilidade constante de nós aprendermos mais, raciocinando, utilizando a inteligência intelectual, controlando as emoções e evoluindo para orientações éticas que nos impregnam o nosso espírito. É conhecimento acumulado, vai para a nossa memória e nos acompanha para toda a vida, nas várias dimensões por onde passamos. É realmente digno de louvor. Não é uma obra possível ao homem, mas é uma obra de que o homem beneficia e assim executa o seu progresso. Louvado seja, Senhor, por isso. Mas agradeçamos também ao Senhor a possibilidade de, no mundo e no momento em que vivemos, já que o tempo e as dimensões físicas estão interligadas, como hoje vimos, e já são muitas, já não são só nem 3, nem 4, pelo menos já conhecemos 11, mas também conhecemos universos paralelos. E que mais deve ainda existir na realidade que se vai desdobrando ao nosso conhecimento à medida que vamos progredindo. Mas agradeçamos ao Senhor por, neste momento em que vivemos, termos este amparo desta doutrina que, aliada aos outros ramos da ciência, porque ciência é também, nos permite fazer estes raciocínios que hoje aqui fizemos, tentando perceber como melhor podemos integrar o conhecimento de ordem moral, as orientações de ordem moral que nos vêm de dimensões espirituais mais avançadas e estão refletidas, por exemplo, na codificação básica, e integrá-la com o conhecimento que vamos tendo das várias inteligências, como elas se integram no ser humano e como nós as podemos utilizar. Sejamos, pois, gratos a Deus por esta oportunidade de nos cruzarmos nesta encarnação com esta doutrina maravilhosa que nos ajuda a curto-circuitar aquela evolução do progresso que nós há pouco víamos e vem refletida no Livro dos Espíritos. Mas, por fim, Senhor, também ousar pedir-te que nos auxilies, porque o caminho do progresso é um caminho, não é fácil. É um caminho que tem que ser conquistado. Não vamos receber nada sem termos conquistado. Mas sabemos, sim, que mesmo nos piores momentos poderemos sempre ter a tua ajuda. E nesses momentos em que a desilusão nos ataca, queremos desistir e estamos à beira de esquecer-nos que tu nos ajudas como um Pai misericordioso e bom. Envia-nos os bons emissários de outras dimensões e com evolução espiritual maior para nos lembrar que a vida continua e que tudo faz parte de um progresso a que todos estamos votados, mas que temos que conquistar. Bem-aja, Senhor. Uma boa semana a todos.